O mundo deixa mais de 700 mortos na Arábia Saudita. Vítimas eram peregrinos a caminho de ritual islâmico. A tragédia repercutiu muito aqui na Europa, onde moram mais de 40 milhões de muçulmanos. Policial militar é preso pelo assassinato de 4 jovens na Grande São Paulo. Na casa de um deles foi encontrada a bolsa da mulher do policial militar. No Rio de Janeiro, PMs são afastados após morte de menino. No enterro do garoto, mais confusão. Festa em cadeia gaúcha tem violão e preso vestido de bailarina. Diferença de preço do etanol e da gasolina é a maior em 5 anos. Depois de alta recorde, dólar fecha abaixo de R$ 4. O primeiro discurso de um Papa no Congresso dos Estados Unidos. 50 mil pessoas lotaram o gramado do Capitólio para testemunhar a história. E a menina de 6 anos que conversa como gente grande. Ela dá uma bronca nos pais que vivem brincando. I want you, Mom, my dad, everyone to be friends. I want everyone to be smiling. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O policial militar foi preso, suspeito da chacina que deixou 4 mortos em Carapicuíba, na Grande São Paulo. As investigações apontam que os jovens executados tinham agredido a mulher do PM, que decidiu se vingar. Uma quadrilha armada de fuzil invadiu uma agência bancária na Grande São Paulo. Durante o ataque, os criminosos interditaram as ruas com 2 ônibus e trocaram tiros com a PM. Um dia após a morte de um menino numa área controlada por uma OPP no Rio, policiais foram afastados das ruas. Um inquérito foi aberto para apurar quem atirou no estudante pelas costas. 717 pessoas morreram pisoteadas na Arábia Saudita durante a peregrinação à Meca. Mais de 850 ficaram feridas. É a maior tragédia no festival em 25 anos. A polícia de Santos, no litoral paulista, divulgou o retrato falado do suspeito de atirar de uma funcionária de uma clínica dentária. Ele também pode ter matado os donos do local. A polícia do Rio falou hoje sobre a operação para evitar arrastões nas praias. Mais suspeitos de participar dos ataques foram detidos. A cozinha de um presídio do Rio Grande do Sul virou um verdadeiro salão de festas. Crise dos refugiados. A Hungria anunciou que vai construir mais uma cerca, dessa vez na fronteira com a Eslovênia. Em São Paulo está valendo a pena encher o tanque do carro com etanol. Sai quase 40% mais barato em relação à gasolina. E é a maior diferença de preço entre os dois combustíveis em 5 anos. A presidente Dilma Rousseff deixou para a semana que vem o anúncio da reforma ministerial. Hoje no Congresso, a base aliada saiu em defesa do mandato dela. A discussão foi em torno dos processos de impeachment. Nós estamos hoje no estúdio com Kennedy Alencar. Bem-vindo, Kennedy. Boa noite para você. Antes de viajar aos Estados Unidos, a presidente Dilma divulgou nota adiando o anúncio da reforma ministerial. Alegava que precisava fazer algumas consultas. Kennedy, o que está emperrando essa reforma? Boa noite, Raquel. Boa noite, Joseval. A comissão especial da Câmara que discute o Estatuto da Família aprovou hoje o texto que define família como o núcleo formado somente pela união entre um homem e uma mulher, excluindo os casais homoafetivos. Ainda falta voltar os destaques. Deputados que discordam da decisão pretendem recorrer ao plenário da Câmara antes do projeto seguir ao Senado. Você vai ver a seguir, no Congresso americano, o Papa pede o fim da hostilidade a imigrantes e o combate à pobreza. Mercado de turismo amplia promoções para driblar a crise e o dólar nas alturas. Times de São Paulo ficam perto das semifinais da Copa do Brasil. A garotinha que está bombando na internet por dar um sermão na mãe. Não perca, é já já. E voltamos
voltamos a falar da tragédia que deixou mais de 700 mortos durante peregrinação na Arábia Saudita. Estima-se que a comunidade muçulmana no Brasil seja de 1,5 milhão de pessoas que acompanham apreensivas o noticiário, como mostra a repórter Simone Queiroz. O Papa chegou há pouco a Nova York, onde fará amanhã uma visita à sede da ONU e celebrará uma missa. Em Washington, Francisco fez o primeiro discurso de um Papa no Congresso americano. Companheira Yula. Em instantes, técnico Vanderlei Luxemburgo vai treinar time da 2ª divisão da China. São Paulo, Palmeiras e Santos encaminham classificação na Copa do Brasil. Um sermão de gente grande. Menina de 6 anos faz sucesso nas redes sociais ao aconselhar a mãe a não brigar com o pai. É já já. Com o dólar perto dos R$4, o brasileiro está preferindo destinos nacionais para passar as férias. Mas quem não abre mão de viajar para o exterior pode encontrar boas promoções nas agências de turismo. Em época de recessão, uma boa saída para os empresários é se unir a profissionais de outras áreas. As indicações de uns para outros podem render boas oportunidades. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite o funcionamento por mais 20 anos de casas lotéricas que não passaram por licitação. Mas o texto ainda vai para o Senado. Futebol. Os times paulistas começaram bem as quartas de final da Copa do Brasil. Bruno Vicari, boa noite. Bruno, você acha que vai dar São Paulo, Palmeiras e Santos nas semifinais? É isso? Dá para apostar no Grêmio também ainda, viu, Raquel? Boa noite. É verdade. O São Paulo e o Santos conseguiram sim uma vantagem enorme. E o Palmeiras passou a ser o favorito depois do empate com o Inter em Porto Alegre. Um vídeo em que uma canadense de apenas 6 aninhos aconselha os pais separados a parar de brigar é a nova sensação nas redes sociais. A pequenina Tayana fala com uma sabedoria que falta muita gente grande por aí. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.